ideia que além da sensação de vazio, é uma sensação de solidão. E você sabe o que causa essa sensação de solidão? What? O luto, a perda, né? A perda de um ente querido. Exato, porque aqui a gente entra no tema principal do jogo. O tema principal do jogo, do Shadow of the Colossus, ele retrata o processo de luto. Ele retrata o processo da perda e a forma como a gente tende a lidar com as perdas. Existem, né, teorias na psicologia que elas falam que o luto ele passa por várias fases. A negação, você nega que aquela pessoa morreu, então você não consegue acreditar que aquilo ali aconteceu. Tem a fase da fúria, a fase da depressão, a fase da aceitação. Mas o jogo ele fala de um luto que ele não é elaborado. Ao invés do Wanda ele chegar e conversar com alguém porque ele perdeu a amada dele, ele fazer um ritual de despedida, ele fazer um ritual de dar adeus a ela, conversar com algumas pessoas e chorar ali, procurar apoio, ao invés de ele entrar no processo de aceitação desse luto, ele entra no processo de barganha com o luto. Ele busca fazer alguma coisa para que ele não tenha que enfrentar esse processo natural. Então o Wander ele acaba chegando e ele procura essa entidade nesse templo lá nas Terras Proibidas e em busca de uma forma de não ter que enfrentar a morte da amada. Porque para ele aquilo ali é inaceitável, né? E ele quer fazer alguma coisa a respeito. E muitas vezes a gente se depara com isso nas nossas vidas, né? Quando a gente perde alguma pessoa próxima e a gente muitas vezes fica nessa dificuldade de se desapegar e se desprender desse sentimento que é tão intenso, que é tão forte, porque o luto, ele é justamente isso, a perda de um vínculo ali se foi, né? Aquela pessoa se foi e elaborar esse processo e lidar com essa perda, muitas vezes não é fácil. Por isso que existe um tipo de luto que a gente chama de luto complicado, né? Que muitas vezes é um luto mais traumático, que ele demora mais a passar. O processo inteiro do jogo, ele mostra ele afundando na barganha. Ele cada vez mais assumindo a barganha e não o ato da aceitação. Na hora que ele vai fazendo isso daí, ele cada vez vai ficando num processo de vazio. Porque acontece isso, na hora que a gente está diante de um luto, a gente fica com uma sensação de vazio. Não à toa o jogo trouxe essa sensação de vazio, não existe mais ali, a gente perde aquele ente querido. A gente fica, às vezes, em alguns momentos, a gente se isola socialmente, a gente fica querendo não encontrar outras pessoas, não quer sair. Nós somos o luto, né? Durante um dia, 2 dias, tudo bem. Durante um pequeno tempo, quando é uma figura muito importante da nossa vida, beleza, mais dias. Mas com o tempo a gente precisa ir aceitando. Isso não acontece com o homem. Ao invés de ele entrar no processo de aceitação, eu tenho esse tempo de vazio, agora eu vou aceitar que beleza, a mão morreu. Não, ele se afunda cada vez mais na tentativa de trazê-la de volta. E aí entra uma coisa interessante. Isso que a gente falou, né, da substância que entra dentro dele, a gente pode na psicologia perceber como ele vai ele vai se deixando consumir cada vez mais pela própria sombra. O que é a sombra na psicologia? A sombra são aqueles conteúdos, aliás, a sombra ela é formada pelos conteúdos que a gente não integrou à nossa personalidade. Só que esses conteúdos, eles retornam. Se a gente não está integrado, eles retornam em forma de sintoma. Se eu não integrei aquilo dali vai retornar em forma de sintoma, ou uma dor de cabeça, ou uma tristeza repentina, ou uma raiva incontrolável que eu não entendo porque é que ela está ali. E a mesma coisa acontece com o Wander, só que ele, ao invés de entrar no processo de integrar a própria sombra, ele se deixa consumir por ela. A cada colosso que ele mata, cada vez mais a sombra vai consumindo ele.